Shalom, shalom, voltamos aí para a transmissão do nosso culto ao vivo, aqui na Missão Apostólica Church. Glória a Deus, né? Tivemos aí a abertura, nos momentos de louvor, nos momentos de adoração, em nome de Jesus Cristo. Oh, glória, aleluia, louvado seja o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós convidamos o Senhor para estar aqui cada vez mais, ainda mais com essa sua presença viva sobre nós, em nome de Jesus. Abençoa cada pessoa, Pai, que vai assistir esta live, em nome de Jesus. Eu já te convido, Senhor, para alcançar cada uma dessas vidas que estão assistindo. Senhor, em nome de Jesus, vem com a tua graça, a tua unção, o teu poder. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amados. Glória a Deus, né? Eu quero chamar aqui, chamar aqui o apóstolo Douglas, que vai dar continuidade a essa palavra. Amém. Depois eu entro com os avisos. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Boa noite a todos. Shalom, shalom. Em nome de Jesus Cristo. Hoje é uma noite assim que o Senhor vai trazer uma palavra sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo, amém? Sinais e prodígios e maravilhas estão liberados em nome de Jesus Cristo. Ore bachuri, cantarabalassuri, cantarabalas, amém? Sinais e prodígios vão acontecer em nome de Jesus. Está liberado a unção de maravilhas, a unção de poder criativo em nome de Jesus Cristo na tua vida. Deus vai fazer curas milagrosas em pessoas. Vai fazer brotamento de ouro, em nome de Jesus, dentes de ouro, cirurgias espirituais. Deus vai operar em pessoas aqui esta noite. Cirurgia espiritual, transformação. Deus vai trazer, vai mudar a história de pessoas, vai fazer uma transformação na vida, vai libertar pessoas de cativeiros, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós já colocamos para os teus anjos aqui, da ordem dos teus anjos, para que esteja aqui em nome de Jesus Cristo, ministrando junto com essa palavra. Nós, como ministros e labaredas de fogo, ventos que sopram esta ministração, sopram esta palavra aos quatro ventos dessa terra. Em nome de Jesus Cristo, nós enviamos essa palavra para os quatro ventos dessa terra, para a América do Norte, Estados Unidos, para a Europa, Portugal, Espanha, em nome de Jesus, para os países da Suécia, para o Japão, para a Turquia, Nepal, para os países asiáticos, países da África, ao qual essa transmissão ela chega, em nome de Jesus. Vá compartilhando esta live, em nome de Jesus, compartilhe. Você que está aqui presente, compartilhe esta live, em nome de Jesus, para que mais vidas sejam alcançadas. Mais vidas sejam alcançadas. Eu estava meditando, o apóstolo Paulo, ele, em poucos anos de ministério que ele teve, ele a pé, sem carro, sem meio de comunicação, sem os recursos que nós temos aqui atualmente, ele já evangelizou todo o mundo habitável da época, ali na Europa toda, ao qual ele foi para a Frígia, Ásia, Itália, enfim, suas viagens missionárias. Ele abriu muitas igrejas ali. Então, o apóstolo Paulo, sem recursos tecnológicos, ele já fez tudo aquilo. Se ele tivesse live nos dias de hoje, certamente ele estaria 24 horas pregando a palavra e enviando essa palavra apostólica para os quatro cantos do mundo. Certamente o apóstolo Paulo estaria ministrando. Amém? Então, vamos aproveitar as tecnologias que nós temos hoje à disposição para nós estarmos ministrando a palavra. E você que crê, também tome posse do teu milagre, porque Deus ele vai operar na tua vida. Deus ele só opera segundo a tua fé. Se você não acreditar, você ficar incrédulo, certamente não vai acontecer nada. Então, acredite na palavra que sai desse altar, que é a palavra de Deus. Nós ministramos a palavra de Deus. Aqui nós não pregamos doutrina religiosa, aqui pregamos a palavra que tem na palavra, a palavra de Deus, a doutrina do Espírito Santo. Então, você crê nos dons do Espírito, você crê na liberdade do Espírito Santo, ele vai derramar pó de ouro na tua vida, ele vai fazer brotar óleo das tuas mãos, ele vai fazer
Ele vai fazer milagres criativos na tua vida. Estão liberados milagres criativos. Vai nascer dente de ouro, né? Obturações vão ser transformadas em ouro. O anjo do Senhor de milagres criativos está aqui. Ele vai ministrar a tua vida. Você que crê, você que acredita nessa palavra, Deus vai operar um milagre. O anjo do Senhor vai operar colunas, vai fazer cirurgia espiritual, vai trocar órgãos. O Senhor vai dar ordem aos anjos dele, vai visitar as pessoas, vai estar ministrando, curando, transformando vidas, abrindo portas, tirando o cativeiro e quebrando toda a sentença do mal. Amém? Então abra aí a tua Bíblia no livro de Daniel, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Daniel capítulo 6. O profeta Daniel é um profeta apocalíptico. Daniel foi um profeta apocalíptico naquela época. Deus deu muitas revelações poderosas para Daniel no seu tempo. Inclusive, hoje, essa explosão de tecnologia que nós temos de conhecimento da ciência, Deus revelou para Daniel, dizendo para ele que a sabedoria e a ciência se multiplicaria, no final dos tempos. Daniel capítulo 6, a palavra do Senhor, ela diz assim: agora no 6, pareceu bem a Dário constituir sobre o seu reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes, os sátrapas, procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo em nenhuma culpa, nenhuma falta, porque ele era fiel e não se achava nele erro nenhum, nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram junto ao rei e disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, e os prefeitos, e os sátrapas, e conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina o escrito para que não seja mudada, segundo a lei dos médios de persas, que não se pode revogar. E por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel, e a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real. E lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos médios e dos persas, que não se pode revogar. Então respondeu e disseram ao rei, e disse Daniel: é um dos exilados de Judá. Não faz caso
de ti, ó rei, e nem dos interditos que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz as suas orações. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo em livrar a Daniel até o pôr do sol, e se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disse: sabe ao rei que a lei dos Medos e dos Persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou e trouxeram a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e selou-se o rei com o seu próprio anel e com todos os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Achando-se ele na cova, chamou Daniel com voz triste e disse: ó rei Daniel, servo do Deus vivo, dar-te caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou: ó rei, vive eternamente. Meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque fui achado em minha inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova, e assim foi, tirando a Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou ao rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, e os seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é Deus, o Deus vivo, e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais, maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Amém? Glória a Deus. Essa aqui é uma história bem conhecida, e nós podemos ver aqui que, como o rei, ele já via um espírito excelente sobre Daniel, porque Deus era com Daniel, né? E Deus já havia fazendo com que ele se destacasse entre os prefeitos, sátrapas e governadores, e ele tinha uma sabedoria 10 vezes maior do que todos os outros que estavam lá. A saber que os nomes, né, dos 4 amigos, Daniel significa Yahvé é meu juiz, e os seus 3 amigos, Ananias, Mesael e Azarias, né? E os nomes deles, Ananias significa Yahvé é misericordioso, Deus foi gracioso comigo. Misael, quem é como Deus, ou ninguém se compara a Deus. E o nome Azarias quer dizer Deus e Yahvé é o meu socorro. Esses são os nomes hebraicos, os nomes hebreus, né, dos amigos de Daniel. Só que quando eles foram capturados para a Babilônia, eles foram trocados os nomes. Por quê? Porque o nome é sentença, né? Quando você recebe um nome, quando você é batizado com o nome, o nome é uma sentença para a tua vida. O seu nome vai determinar, né, o curso da tua vida e quem você vai ser. Por exemplo, quando Saulo ele foi transformado quando ele teve o contato com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, o que o Senhor fez primeiramente nele? O Saulo, por ser chamado Paulo, trocou o nome dele, porque mudou-se uma sentença na vida de Saulo para que ele fosse o apóstolo Paulo, né? E a saber, quando eles foram lá para a Babilônia, os nomes deles foram trocados. O de Daniel
foi trocado para Beltesazar, que significa esse nome. Tesouro de Bel, ou Bel proteja sua vida, a vida do rei. E o de Ananias foi trocado para Sadraque, que significa amigo do rei ou inspiração do Deus Sol. E Misael foi trocado para Mesaque, que significa esse nome. Aquele que pertence à deusa Sheshasa, deusa Sheba, deusa Sheba, que é como Deus Lua. Então a sentença desse nome, cada nome desse era para adorar um Deus, né? E de Azarias foi trocado para Abed-Nego, que significa esse nome, servo de Nebo, ou Nabu, servo dos deuses de Mercúrio. Então, os nomes de sentença deles, né, a saber, eram para divindades, né, para adorar o Deus Sol, adorar o Deus Lua, adorar o Deus de Mercúrio. Tanto é que quando até o próprio apóstolo Paulo, né, Paulo e Barnabé, eles foram para uma cidade, chamaram Paulo de Júpiter, né, que queriam adorar ele como uma divindade. E quando ele e Barnabé falaram assim, não, nós somos homens igual a vocês, eles tomaram lá um pau, eles apanharam lá, né, que nem gente grande. Porque eles não queriam, eles rejeitaram a adoração, porque a adoração seja dada toda a honra e toda a glória ao Senhor. Então os homens foram trocados. E nesse ínterim de tempo, o que aconteceu? Daniel, ele teve uma direção do Espírito Santo, ao qual ele fez vários jejuns. No primeiro jejum, ele fez um jejum de 10 dias, ao qual ele se consagrou lá, para que Deus pudesse vir sobre a vida dele com sabedoria. E Deus deu 10 vezes mais sabedoria para ele, no jejum de 10 dias. Depois ele fez um jejum de 21 dias de guerra, ao qual houve batalha nos céus. Houve batalha entre anjos, principados e potestades, que vieram trazer para ele a resposta. E ele teve que guerrear. E quando o anjo chegou até ele, ele falou assim, Daniel, homem muito amado, no primeiro dia que você se prostrou a adorar o Senhor, a jejuar na presença dele, foi respondida a tua resposta. Só que eu levei 21 dias para chegar até aqui, porque houve resistência no céu, houve guerra nos céus, houve resistência no mundo espiritual. Porque quando o anjo estava descendo para trazer a resposta que Daniel precisava, né, um principado, um demônio mais poderoso, impediu que aquele anjo descesse. Houve batalha, houve peleja no céu. E Deus teve que enviar arcanjos de guerra para poder batalhar lá. Então, é assim, por isso que nós temos que perseverar jejum, oração. Por quê? Porque há guerra nos céus. Nós temos que guerrear. Porque a Bíblia fala que a nossa luta ela é contra principados, potestades, dominadores, e não contra o meu semelhante, contra carne e sangue, né? Muitas vezes nós erramos porque nós miramos nossas armas contra as pessoas. Nós não temos que mirar as armas espirituais contra pessoas, e sim contra os demônios que nós não vemos, salvo quando Deus ele te abre a tua visão espiritual. Então, Daniel ele revelou sonhos para reis, e aí no reinado de Dário ele queria colocar ele como o principal governador de todos. Só que aí, o que houve ali? O pessoal lá falou que esse cara aí, esse crente aí, não, eles ficaram com inveja. Os prefeitos, os governadores ficaram com inveja de Daniel. Vamos com esse cara aí? Não, vamos matar esse cara. Só que eles não podiam matar Daniel porque o rei Dário protegia, guardava. Então eles queriam pegar ele em alguma falta. Só que Daniel, por ele ser um homem íntegro, ser um homem fiel, como diz no versículo 4, né? Olha só que eles diziam assim: e os presidentes dos sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achavam nele nenhum erro, nem culpa, né? Então o que eles falavam assim? Poxa, se a gente não pega esse cara em erro nenhum, porque ele é um cara fiel, então vamos tentar achar na lei do Deus que ele serve. Então os caras fuçaram, e aí eles tiveram uma ideia. Opa, eles observaram o comportamento de Daniel. Viram que Daniel ele entrava no quarto dele, subia no seu quarto de guerra de oração, e lá, com a janela aberta para Jerusalém, ele jejuava, ele orava, ele clamava, adorava o seu Deus. E eles perceberam isso. Eles tiveram uma sacada, uma ideia, né?
já sei o que nós vamos fazer. Vamos fazer esse cara se desviar, né? Porque o cara ficar 30 dias sem orar, sabe o que acontece? O cara está desviado já, entendeu? O cara está enfraquecido. É que nem você ficar 30 dias sem comer. Fica 30 dias sem comer, você definha, você morre. Então qual que era a força de Daniel? Qual que era o que alimentava o Daniel? Era a oração, era a comunhão. É que ele chegava lá no quarto dele, ele pegava lá os rolos da Torá, ele comia da palavra, ele se alimentava da palavra, ele jejuava, ele colocava o seu rosto na parede, clamava ao Senhor, ele orava incessantemente a Deus, por isso que Deus o agraciava com poder, com autoridade, com sabedoria, né? Com integridade. Então eles fizeram assim, peraí, então vamos fazer esse cara inverter a situação. Aí eles chegaram lá e e manipularam, né, o rei Dário. Eles enrolaram o rei, vieram com uma resenha dizendo, ó rei Dário, é o seguinte, vamos fazer um interdito aqui, ó, todo mundo aqui está de acordo, os prefeitos, os presidentes, está todo mundo aqui de acordo, né? Então nós viemos aqui só para o senhor, né, saber que nós estamos de acordo, né, e a maioria aqui aprova. Então nós vamos fazer o seguinte, que nenhum homem faça petição a Deus nenhum, a homem nenhum, senão ao rei, para mostrar que o rei é importante, né? Nós vamos sancionar essa lei. Naquele tempo existia um decreto chamado a lei dos Medos e dos Persas. E aí a lei, ela era sancionada, o anel do rei, ele selava, quando aparecia um carimbo, era selado aquele decreto era irrevogável. Então tinha que ser feito ao pé da letra, aquele decreto. Então, o que aconteceu? Eles fizeram esse decreto que ninguém poderia fazer petição alguma ao rei. E sabendo disso, o que Daniel fez no primeiro dia? Ele foi lá para o quarto dele orar, e os caras só de butuca olhando, falaram, opa, peraí, já transgrediu, vamos lá falar para o rei. Ó, rei aí, ó. Olha lá o dos exilados de Judá, não faz conta de ti, ó rei, nem do interdito que assinasse antes 3 vezes por dia, faz as suas orações ao Deus dele. E aí o rei Dário ficou penalizado, ele ficou muito entristecido, porque ele já queria estabelecer Daniel como seu principal governador abaixo dele, né? Assim como o faraó, ele fez com José do Egito, colocou lá, colocou debaixo do seu governo, colocou José com um nome egípcio também, que foi trocado, se não me engano era Safate-Paneia, uma coisa assim, não lembro, eu recordo bem o nome egípcio. E o rei falava assim, nenhum pé ou mão pode se levantar aqui no reino sem a ordem de José, apenas a mim ele vai ser reportado. Então, eles fizeram interdito. E aí o rei tentou de tudo que é forma argumentar, manobrar aquela lei, achar uma brecha na lei, né? Que nós não temos nossas leis, a gente não fala que tem as brechas da lei, né? Os advogados, quando vão advogar uma causa, não tem aquelas brechas da lei. Então, essa aqui não tinha brecha, essa lei, né? Esse decreto não tinha brecha, era sim, não, e pronto, acabou. Então o que aconteceu? Aí o rei viu que não tinha jeito mesmo, que era irrevogável a lei, tinha que se cumprir a lei ao pé da letra. Fazer o quê, né? Então, Daniel, é o seguinte, eu contra a minha vontade, eu vou... Passa só um pouquinho, por favor. Contra a minha vontade, eu vou você na cova dos leões. Mas o Deus a quem tu continuamente serves, Daniel, que te livre, porque você é um homem íntegro. Então que Deus possa te livrar. Pode ser bem baixinho. Que Deus possa te livrar, né? Tá bom. Que Deus possa te livrar, em nome de Jesus. E aí o que foi? O rei nem dormiu aquela noite. Ele não comeu, não se alegrou, ele foi muito entristecido. Porque não era da vontade do rei fazer aquilo com Daniel, né? Porque ele achou que aquele decreto não ia atingir Daniel. Ele não passou pela cabeça dele que aquele decreto ia penalizar Daniel, né? Então, quando ele chegou lá pela manhã e aquela pedra foi selada, né? E foi selada, foi selada com o anel real do rei. E quando eles chegaram lá e retiraram aquela pedra, Daniel, ele clamou, vive ao rei eternamente. E ele ficou espantado, ele viu que, nossa, quem é que pode livrar do poder dos leões?
dessas feras, porque eles colocavam os leões nas covas lá, eles não alimentavam, eles não davam comida aos leões. Quando eram para condenar pessoas, eles deixavam os leões na dias sem comida. Para quê? Para que quando a pessoa caísse lá dentro, ela fosse destroçada, realmente devorada pelos leões. Então, qual foi o resultado? O rei Dário mandou Daniel sair com muita alegria. Ele tirou e falou assim: agora, essa turma aí que acusou você, esse pessoal que se levantou contra você, que fez esse interdito, joga tudo na cova dos leões. E ele e a família, esses caras e a família deles, tanto é que eles foram penalizados. Eles e a família foram lançados na cova dos leões. E a palavra fala que eles mal chegaram no fundo, os leões já esmigalharam os ossos deles e os mataram. E Daniel falou assim: ó rei, o Deus a quem eu continuamente sirvo, a quem eu continuamente oro, né, lá no meu quarto de guerra, no meu quarto de oração, enviou o seu anjo. O anjo fechou a boca dos leões, né, para que eu não sofresse dano algum. Então, claramente nós vemos aqui que os anjos do Senhor trabalhavam junto com Daniel, agraciavam a Daniel. E hoje, os anjos de Deus estão aqui também para trabalhar junto comigo, para poder alcançar a tua vida, para que milagres criativos aconteçam na tua vida. Porque como Daniel, ele foi agraciado, ele foi ministrado pelos anjos ali, né? Os anjos de Deus estão aqui para ministrar a tua vida, para trazer um tempo de refrigério, um tempo de libertação, de cura, quebrar cadeias da alma. Pessoas com cadeias da alma vão ser quebradas agora. Então você vai fechar os teus olhos e você vai orar, você vai clamar a Deus. E toda e qualquer sentença que veio contra a tua vida, ela será revogada, né? Então lá no livro de Zacarias, lá no capítulo 3, o sumo sacerdote Josué, ele foi acusado diante de Deus, diante do Senhor, por Satanás, né? A palavra fala lá no versículo, no capítulo 3, lá no verso 1, ele fala assim: e Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, anjo com a maiúsculo, Jesus Cristo, e Satanás estava à mão direita para dele se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor lhe escolheu a Jerusalém e te repreenda, e não este um que são tirados do fogo. Ora, Josué, trajando vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai as vestes sujas. E a Josué disse: então eu tenho feito que passasse de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Então Deus, ele quer fazer o que hoje? Ele quer tirar toda a acusação de Satanás contra a tua vida. Ele quer tirar toda a veste suja, né? Porque tem pessoas que têm as vestes sujas do quê? De acusação, do pecado, sentenças liberadas por outras pessoas. Então, quando a pessoa ela recebe um decreto, uma sentença, né? como Daniel, ele recebeu um decreto de morte, um decreto de acusação. Ele era um homem íntegro. Ele estava o quê? Ele estava tendo oposição, né? Oposição espiritual e oposição humana. Então aqui, o sumo sacerdote Josué, ele já tinha oposição diretamente de Satanás. O anjo do Senhor, o próprio Jesus Cristo, e aí na tua Bíblia vai estar o anjo de A maiúsculo, né? Que é a teofania de Cristo. E ele vai estar advogando a tua causa. Jesus Cristo é advogado dos advogados. Ele vai advogar a tua causa. Você que tem causa na justiça, o Senhor vai advogar a tua causa. Você que tem processos pendentes, processos na justiça que estão há anos, né? Pessoas que têm processos injustamente, foram condenadas injustamente a alguma sentença. Deus vai enviar o seu anjo, né? E vai quebrar toda sentença, toda acusação contra a tua vida, toda sentença que foi lançada injustamente, todas as pessoas que Satanás levantou, falsas testemunhas, mentiras, né, que foram levantadas contra você, pessoas que argumentaram, né, que fizeram fermento da tua vida, fermentaram mentiras contra a tua vida, né, nos bastidores, sem você saber. Essas pessoas vão cair por terra, porque Deus vai te justificar.
Deus vai tirar as vestes sujas e vai colocar vestes limpas de fino linho, né? Vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, vestes, né, alvejadas pelo sangue de Cristo. E você tem alguma acusação, uma pendência espiritual, Deus ele vai quebrar toda a pendência espiritual. O Senhor ele vai limpar tuas vestes, todo pecado, toda abominação, toda condenação que o homem pôs, toda condenação que Satanás ele colocou na tua vida, vai ter por terra, vai ser quebrada hoje. Toda sentença de cativeiro vai ser quebrada hoje. E vai pôr a tua alma em liberdade, a tua mente em liberdade, o teu espírito em liberdade. Deus vai libertar hoje ministérios, vai libertar hoje famílias, vai libertar pessoas hoje, para que elas possam ser livres, né? Livres de toda sentença, de toda acusação, de todo cativeiro. Né? E também nós estamos indicando essa palavra, que toda acusação, toda sentença de palavras que lançaram contra nós, também já cai por terra, já está quebrado. Toda palavra de bruxo, de feiticeiro, de ungido, toda palavra que foi lançada por qualquer tipo de autoridade, seja ela eclesiástica, seja ela espiritual, seja ela familiar, seja ela trabalhista, nós quebramos em nome de Jesus no mundo espiritual. E o anjo do Senhor vem trazer a justiça sobre a tua vida. O anjo do Senhor vem trazer, quebrar a sentença médica. Deus me mostra aqui pessoas com sentença médica, ao qual o médico sentenciou você à morte, ao qual o médico sentenciou você a poucos dias de vida. Então, Deus ele vai revogar esse decreto. Né? O Senhor vai nas cortes celestiais, vai no tribunal do céu, revogar essas cortes, revogar essa sentença do inferno, quebrar toda a sentença médica. Né? Mas o médico atestou, só que quem dá a palavra final é o Senhor. Verdade, então você que recebeu uma sentença médica, hoje Deus ele opera a tua vida, ele visita você nesse leito do hospital, ele visita você nesse presídio, ele visita você aí onde você está nesse leito. Né? Deus mostra uma pessoa assim que está no leito, numa casa escura, você está num leito de depressão. O Senhor quebra agora toda a cadeia de depressão que te prende, toda a sentença de todo demônio está sobre a tua vida. Né? O demônio que montou sobre a tua vida e está te prendendo a tua mente. Eu declaro que esse demônio agora é repreendido, amarrado e lançado no abismo agora. Em nome de Jesus, a pessoa que está presa, ela está amarrada, ela está paralisada. Então o Senhor quebra toda a paralisia, o Senhor faz com que os movimentos volte na coluna, volte nos braços, volte nas pernas. E toda a paralisia é quebrada. Todo espírito de paralisia vai ser da tua vida, vai ser do teu corpo, da tua alma, agora. Em nome de Jesus Cristo, porque hoje Deus tem libertação. Deus está visitando pessoas. Sim, Pai, com os seus anjos. Os anjos do Senhor estão visitando pessoas agora. Estão libertando, estão curando. Agora o anjo do Senhor está visitando pessoas, mudando decretos, indo lá na mesa do juiz, tirando o teu processo de baixo, colocando para cima, fazendo o teu processo brilhar. O teu processo vai estar brilhando agora. Vai estar na mão do juiz, ele vai aprovar o teu processo. O teu processo vai sair em nome de Jesus. E você vai dar testemunho em nome de Jesus. Porque o anjo do Senhor está trabalhando, o anjo do Senhor está pelejando pela tua causa. Só permaneça firme e fiel. O que Deus quer de você é a postura de Daniel. Porque Daniel podia fazer, sabe o quê? O rei lançou o decreto. Então eu vou ficar quietinho aqui no meu canto, na miúda, né? Para mim não ser penalizado. Porque senão vão falar que eu estou orando ao Senhor, né? Daniel não se importou. No mesmo dia que o rei sancionou o decreto, sabe o que Daniel fez? Daniel ele não ficou intimidado. Sabe o que Daniel fez? Ele subiu no quarto dele e foi orar. Ele subiu no quarto dele, mesmo correndo risco de vida, ele foi orar, porque ele falou assim: eu não vou renegar o meu Deus, eu não vou negar a minha fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mesmo que haja leis e decretos contra a tua fé, não renegue a tua fé. Se posicione, porque Deus ele vai transformar a tua vida, ele vai revogar situações, em nome de Jesus Cristo, amém? Aleluia. Então Deus ele está aqui para revogar situações. Eu vou orar e vou passar para a apóstola Cíntia, ela vai ministrar a oferta e vai dar os avisos, amém? Eu vou orar agora com você, em nome de Jesus Cristo. Então põe a mão no teu coração agora. Sim, Pai. O anjo do Senhor vai te visitar aí. Vai visitar você. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Enviou o anjo do Senhor, visita, Pai, Senhor, estas vidas. Visita, Pai, em nome de Jesus. Sim, Pai, cuida deles. Envia a tua provisão, a tua graça sobre cada família. Senhor, restaura, tira da depressão, tira
do câncer, livra-nos da enfermidade. Senhor livrou, Senhor levou as nossas enfermidades na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Pessoas são curadas de leucemia. Em nome de Jesus, Senhor, pessoas que estão sendo curadas aqui, ó, atrás da cabeça, você sofreu um acidente. Pessoas que tiveram trauma, pessoas que têm Alzheimer. Em nome de Jesus. Vai curar agora, vai reverter agora os neurônios, vai curar a tua mente. Sim, meu Deus. Vai fazer em nome de Jesus. E maravilhas, milagres criativos, né? Você tem a perna mais curta que a outra, né? Em nome de Jesus. Chuta aí que a tua perna vai esticar Aleluia, agora. A tua perna vai voltar ao normal. Você Cura, vai sentir um estalo na tua perna. Em nome de Jesus fisgada, Cristo. porque Deus está operando na tua perna. Sim, meu Deus vai operar agora. O anjo de Deus está operando a tua perna. Em nome de que ela Jesus. volte ao tamanho normal. Você que sofreu um acidente. Você mostra uma pessoa que sofreu um acidente de moto. Ela está cheia de pinos na perna. Amém? Deus vai curar você hoje. Deus está curando hoje. E esses pinos serão absorvidos pelo osso da tua perna. Em nome de Jesus, desaparecer da tua perna. Em concordância com o teu filho, Pai. Cura essas vidas. Em nome de Jesus. E a tua perna vai estar no tamanho certo. Em a tua nome perna de vai estar Jesus. certinha com a outra. E você Em vai nome de voltar a andar Jesus. normalmente. Aleluia, Você Pai. vai tirar aqueles Em nome ferros de que prendem a tua Jesus. perna. Da Sim, cirurgia. Deus. Agora Deus está operando nessa pessoa em nome de Jesus Cristo. Milagres criativos. Deus está estabelecendo ministérios. Aleluia. Deus está restaurando ministérios. O pó da glória vai brilhar na tua mão. Né? Vai Em nome escorrer de o óleo Jesus. da tua cabeça. Sim, meu Os teus Deus. cabelos vão ficar encharcados de óleo. Uma vez a apóstola estava aqui, ela estava com o cabelo dela assim encharcado de óleo, com as mãos brilhando. Ela tem esse mistério direto. Né? A mão dela sempre brilha. Sim. Sempre mina pó dourado da glória nas mãos dela. Em nome Isso é de direto. Jesus, verdade. Né? Ela tem esse mistério com Deus e com os anjos. Né? O cabelo dela fica encharcado de óleo. Não é de oleosidade, não. É óleo mesmo de unção. Verdade, Pai. Ela vê o cabelo dela encharcado de óleo. Né? E vê que ela está aqui, ela está brilhando. Fala assim, nossa, a pessoa fala, nossa, como você brilha muito. Né? É o brilho do Espírito Santo, é o brilho da glória de Deus. Verdade. A glória de Deus está aqui nesse lugar, em nome de Jesus, e você vai receber conforme a tua fé. Sim, meu Deus. Seja feita conforme a tua fé, a tua cura, o teu milagre vai acontecer agora. Aleluia. Se você crê nessa palavra, agora, Deus está estabelecendo hoje. Sim, meu Deus. Hoje o Senhor passa a régua. Aleluia. Hoje Deus estabelece um novo marco na tua vida, um novo ciclo. Deus estabelece na minha vida, Aleluia. na sua vida, no meu ministério, no teu ministério, porque hoje Deus selou aqui. Hoje Deus quebrou decretos. Decretos que pessoas levaram contra mim, contra você. Pessoas que lançaram sentença contra mim, contra você. Aleluia, hoje foram Pai. quebradas. Aleluia. Sentenças foram quebradas. Decretos Sim, foram meu revogados. Deus. Porque nós entramos no trono da graça, entramos Sim, diante meu do Deus. tribunal do céu. Os tribunais Aleluia, celestiais, Pai. os 24 anciões, que o Senhor, Ele veio e revogou decretos hoje. Sim, meu Deus. Foram quebrados decretos do inferno, palavra de sentença, palavra Aleluia. de maldição, oração contrária, palavras de enfermidade, Aleluia, foram Pai. quebradas hoje. Em Aleluia. nome de Jesus, declara a tua vida liberta, a tua vida Aleluia. vai caminhar a partir de hoje. Você vai sentir o teu corpo, ele vai começar a ser transformado. Amém, você vai sentir a aleluia. cura do Senhor no teu corpo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Receba o teu milagre em Amém. nome de Jesus. A minha apóstola Amém. pode vir aqui em nome de Jesus. Pode tirar Glória a som. Deus. Tira. Glória a Deus, né? Ele gosta de tudo musical, eu não. Mas amém, né? Tudo é da forma do Senhor. Glória a Deus. Eu estava ali assistindo a ministração, né? Vou ler nossa Bíblia mesmo. Glória a Deus. Assistindo a ministração, participando do culto. O Senhor falou para mim, Mateus 6,33. Aleluia. Eu sempre ministro essa palavra, mas hoje eu quero que você entenda algo da parte de Deus. Aleluia. Muitas pessoas não entendem porque não vivem os milagres. Não entendem porque não querem entender. Aleluia. Deus já deu uma direção. Na palavra dele, quando ele fala em Mateus 6, capítulo 33, as pessoas ficam, aí no decorrer desse capítulo,
fala muito sobre ansiedade. Aleluia. As pessoas ficam muito perplexas, muito preocupadas, ficam angustiadas, ficam ansiosas por tudo que quer, pensa em que vai comer, em que vai investir. Aleluia. Realmente ficam falando, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo. E muitas vezes, né, eu parei para pensar acerca dessa palavra. O dinheiro, sim, ele atende a todas as necessidades. Aleluia. Porém, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E quem cuida de nós é o Senhor. Até quem cuida da missão apostólica Church é o Senhor. E muitas vezes você está na sua casa e veio a pandemia, veio os anos pós-pandêmicos, né, e você não foi mais para a igreja. Porque você ficou com medo, você esfriou na fé e você acabou deixando de dizimar, deixando de ofertar. Mas você começou a viver um tempo de escassez, um tempo de aflição, um tempo maior de necessidade. A pandemia trouxe sobre muitas empresas, sobre muitas famílias, trouxe uma condição desastrosa. Porém, muitos também aderiram na pandemia a situações, a ocasiões, aproveitaram as oportunidades. Fizeram da pandemia aproveitaram e fizeram uma resiliência. O que é resiliência? É quando você pega algo ruim e transforma em algo bom. Né? Em Mateus 6:33, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que você tem que buscar? Buscar o reino dos céus. Buscar e entregar a Ele em primeiro lugar, entregar a sua primícia, entregar o seu dízimo. Não sou eu que falo sobre o dízimo, é a Bíblia que fala sobre o dízimo. Abraão deu ao Senhor o dízimo de tudo que possuía. E nós vamos ver a Bíblia inteira falando sobre dízimos e ofertas. Apóstolo, mas dízimo era para a época da lei. Nós não somos obrigados hoje a dizimar. Nós aprendemos que com o dízimo nós repreendemos o devorador. Tem pessoas que não entendem porque veio tanta luta sobre a sua vida depois que passou a dizimar. Por quê? Porque Satanás, ele não brinca e ele vê o coração da pessoa. A pessoa fala, eu vou ter que dar o dízimo. Vai faltar para mim, mas eu tenho que dar o dízimo, né? Porque está escrito na Bíblia. Não, amados, não é dessa forma que você entrega o dízimo. Você entrega o dízimo porque você é inteligente. Você entrega o dízimo porque você sabe que existe uma direção. Você entrega o dízimo porque você quer aprender mais com o Senhor. E você passa a ser uma pessoa dizimista. Você não entrega o dízimo com dó, com medo da perda, ou com medo da falta, ou com medo que nossa, eu vou entregar 10% do meu salário, eu vou passar fome. Amados, pode ter certeza que não. Porque quem vai te suprir é o Senhor. Apóstola, mas você não está entendendo. Se eu entregar o dízimo, eu vou ficar sem nada em casa. Eu já tive esse pensamento no começo da caminhada. Mas Deus nunca deixou faltar nem coisa grande, nem coisa pequena para a minha vida. Certas vezes, muitas vezes na minha vida, o Senhor me supria com cesta básica da igreja. Muitas vezes na minha vida, tocava o meu interfone do meu apartamento e tinha pessoas para entregar algo para mim. Não porque eu pedia, mas porque eu orava e o Senhor enviava. E eu quero falar para você que quem vai enviar o suprimento para a tua mesa é Ele. E se você é uma pessoa que está faz tempo, que não vai na igreja, não entrega seu dízimo, entregue hoje. Pega a nossa chave Pix, aqui é uma igreja séria. É uma igreja registrada, é uma igreja séria. É uma igreja que nós não pegamos o seu dízimo para nós. Nós recebemos o seu dízimo para que você seja cumprido sobre a sua vida a bênção do Senhor. E nós oramos por todas as pessoas que são dizimistas. Nós recebemos o seu dízimo, porque a nossa obra carece, essa obra é do Senhor, mas nós fazemos essa obra, a nossa igreja,
ela carece da sua entrega. Porque a nossa igreja entrega comida para os moradores de rua. A nossa igreja, ela entrega cestas básicas. Existem pessoas que às vezes me pedem cesta básica. Eu falo, amado, eu não tenho. Eu não tenho porque não entrou dízimos e ofertas esse mês. Amado, eu não tenho porque não houve pessoas que vieram trazer. Porque algumas vezes alguns empresários vieram nos abençoar. Alguns empresários entregaram a cesta básica. Entregaram ofertas. Eu fiz a campanha de doação dos cobertores, amados. Apenas uma pessoa entregou uma oferta. Uma pessoa. Uma senhora entregou o valor de um cobertor e algo para entregar para os moradores de rua. Apenas uma pessoa me procurou falando que tem alimentos para doar. Apenas essas duas pessoas se prontificaram. É claro que eu e o apóstolo vamos comprar também, mas nós não sozinhos não conseguimos fazer nada. Porque até tem aquele ditado popular que fala, o mandorinho só na fazenda. Nós temos aqui o evento que nós vamos realizar do chá de mulheres. Os nossos eventos de mulheres, nossos eventos que nós fazemos aqui, têm abençoado vidas. Nós precisamos organizar, então precisa de recurso. Os nossos cultos são transmitidos, nós precisamos pagar a internet. Ah, mas vocês trabalham, têm condições? Sim, graças a Deus nós temos condições. Por isso que ainda está sendo transmitido o culto. Porém, nós queremos que você faça parte desta obra. Que você não fique de fora, que você nos abençoe, que você seja um colaborador. Por isso, você que está aqui, pega o seu envelope. Você que está aí, entrega a sua oferta na nossa chave Pix, que é a missão apechurch@gmail.com. É o nosso e-mail. Ele fica na descrição de todos os vídeos que eu faço. E você também pode me chamar no particular que eu te passo a conta da igreja. Eu não vou ficar divulgando a conta da igreja mais online. Mas se você quiser, eu dou a conta da igreja, você faz um depósito. Porque tem pessoas que falam, não uso Pix. Então, amado, se você não usa Pix, você pode pegar o número da conta da igreja para fazer uma transferência. E aí eu te passo. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Amor, entrega os envelopes, por favor. E vamos orar. Erga seu envelope. Você que está aqui, você que está aí, vamos orar, vamos abençoar a sua vida. Soberano Deus, eterno Pai, eu quero, Senhor, abençoar cada vida que te oferta neste momento. Senhor, prospera 30, 60, 100 por um. Em nome de Jesus, Tu conheces o nosso coração. Sabe, Senhor, que esse recurso não é para nós. Esse recurso é para fazer a Tua obra. Em nome de Jesus, levanta empresários, levanta supridores para esta obra, Senhor. Porque eu quero continuar com o projeto dos moradores de rua. Eu quero continuar com o projeto dos hospitais, dos orfanatos. Em nome de Jesus. E eu sei, Senhor, que é para isso que o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus, para uma missão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Amém. Amados, agora eu quero dar os avisos. Julho está chegando. E nós temos aqui nosso evento de mulheres mensal. E esse evento de mulheres mensal, desse mês de julho, nós não faremos na segunda-feira como é de costume. Nós vamos fazer um chá de mulheres. Um chá de mulheres no dia 29 de julho, às 14 horas. Nossa, mas é horário de almoço. Mas às 14 horas. Por que às 14? Porque nós queremos um tempo de qualidade. Queremos até... Porque, você não vai vir chegar aqui e vai tomar chá. Vai chegar aqui, vai louvar, vai orar, vai participar das dinâmicas, vai participar de tudo que nós vamos fazer aqui. Vai ser uma tarde abençoada. Por que este horário? Para que você, mulher, vá mais cedo para a sua casa. E você, pastora, bispa, apóstola, que tem compromisso na sua igreja, possa participar do compromisso da sua igreja. Tá bom, amados? Então, venha, não fique de fora.
pagar alguma coisa. Não, não vai pagar. É entrada franca. Ah, tem lugares que pagam. Sim, tem lugares que pagam. Aqui é entrada franca. Porque eu quero que você seja abençoada. Eu quero que você seja renovada. Eu estou preparando muitas coisas para vocês. Eu não sei ainda o que é que nós vamos fazer de brinde. Mas vamos ter brindes, vamos ter presentes, vamos ter sorteios, vamos ter palestra, vamos ter ministração. Ah, quem vai ministrar? Surpresa. Não vou falar. Sabe por que eu não vou falar? Porque às vezes a pessoa vem só por causa da pessoa que vai ministrar. Ah, e depois fica aí pegando o nome das pessoas que vão cantar e infelizmente algumas ficam fazendo comentários, né? Então, para não saberem, para ser surpresa, vai ser bênção. Só sei que todas as pessoas que vão cantar, todas as pessoas que vão adorar a Deus conosco, todas as pessoas que vão palestrar, a pessoa que vai ministrar a palavra, são pessoas ungidas do Senhor, escolhidas por Deus para estarem aqui. Então, amados, pode ter certeza que você vai sair daqui cheia da unção do Senhor, vai sair daqui renovada, vai sair daqui cheia do azeite, cheia da unção, cheia do poder, literalmente cheia da unção. E nós teremos também uma ministração sobre unções. Nossa, vai ser assim lindo, vai ser perfeito na presença do nosso Deus, como tudo que Ele faz. Vai ser maravilhoso. Pode ter certeza. Eu, particularmente, estarei, né? O restante é surpresa. O restante é surpresa da parte dos céus. Tá bom? E julho. Ah, mas você não vai fazer mais nenhum evento mês de julho? Não. Porque mês de julho eu viajo. Mês de julho eu vou cuidar da minha família também. Eu vou descansar, vou cuidar da minha casa, da minha família. Mês de julho, o evento é esse. Agosto, nós teremos nosso culto de casais. Eu ia fazer no mês de julho, mas o Espírito Santo falou para fazer em agosto. A data será dia 12 de agosto. Né? E também a surpresa é um apóstolo, com certeza abençoado por Deus. E um apóstolo abençoado por Deus que vai ministrar. Em nome de Jesus, vai ser uma bispa, um bispo, um pastor, uma pastora, cheio de Deus. Ai, mas, nossa, por que tanta surpresa agora? Porque será assim. Nos nossos eventos nós faremos surpresa. Vai ser surpresa porque Deus faz surpresa conosco. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos, seguindo a paz, Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer todas as bênçãos dele sobre a sua vida. Vá para uma semana de conquista, uma semana de vitórias, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.